Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super bate-papo! Papo de Preto com Bob, controversista da bancada preta. Desabafo, pacto de vida pela vida. Vou vivendo na guerrilha diária com lealdade, combate corpo a corpo com a desigualdade, degradação da moral social, natural, observando como é elevado o espírito nacional, que para muitos ainda é normal haverem no jornal mais um irmão morto, preto, estereotipado como marginal. Ao escrever, reflito sobre a realidade subvivida nas comunidades das favelas. A falta de tudo não me envergonha dela. Muitos me perguntam onde e como fazer. Outros ficam inertes, sem sequer se mexer. Muitos tentam fazer o bem, mas recorrer como e a quem? Garotas de 13, 14 anos carregando neném. Políticas públicas de assistência social? Não existe, não vi, aqui não tem. Os estados imutáveis, inevitáveis de indignação, fortalecidos pelos usurpadores da nação. Vivos mortos, aguardando na fila do hospital. Políticas de saúde em estado terminal. Vida de cão, aqui é extremamente natural, não é ilusão. Arma na mão, mais um irmão, projeto de vida, caminho da morte ou da prisão. Na solidão, emancipação. Reflexão, liberdade, fim da opressão. Então, propostas, vamos lá. Oportunidade, educação, humanização. Para os irmãos e irmãs é de coração. Faça sua parte, ajuda a mudar o mundão. Arranque o tumor, mate o cisto, que violenta a menina e extermina o menino. Super bate-papo! Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Sociedade. Super bate-papo! Esse é o Super Bate-Papo, uma conversa entre 4 amigos e mais convidados. Eu sou o Douglas, administrador de empresas e gestor de políticas públicas. Benê, professor de história e historiador, militante. Luizão, consultor legal. Ricardo, biólogo. Esse é o nosso time que vai trocar ideias sobre 4 temas importantes nos tempos atuais. Estaremos aqui falando sobre cultura, política, esporte e sociedade, abordando esses assuntos de modo descontraído e inteligente, como é próprio quando se quer levar um bate-papo de verdade. Um super bate-papo. Esperamos que você aprecie e volte sempre, porque essa é a nossa contribuição para fazer um mundo melhor. Então, demorou! Vamos começar esse super bate-papo agora! Opa, estamos chegando aqui para mais um super bate-papo. Benê, com quem que nós vamos conversar no super bate-papo de hoje, Benê? No mês da Consciência Negra, o Super Bate-Papo está recebendo hoje o pessoal da Bancada Preta. Papo de Preto no Super Bate-Papo. Nós sabemos que novembro é o mês da consciência negra. Claro que para nós o ano inteiro é pela consciência negra, mas aí também aproveitando a data de 20 de novembro, instituída aí em nome de Zumbi dos Palmares, nós estamos fazendo essa série de conversas discutindo as questões do negro. E hoje nós trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos que o pessoal da Bancada Preta. Quem vai estar entrevistando o pessoal da Bancada Preta comigo é o Benezão, meu parça, e a Natália. Como sempre aí, deixando a gente na linha, eu e Benê, que ajuda a gente nisso aqui. Bom, e a Bancada Preta? Hoje representada aqui por 4 pessoas que são realmente engajadas no movimento. A Suerda, de boa, que integra a equipe de comunicadores da bancada. O Vinícius Pedro, que é coordenador do Frente Favela Brasil SP e diretor nacional de comunicação. A Valéria Silvestre, minha companheira, parceira, irmã de alma, que é editora da coluna de políticas públicas do portal da Bancada Preta, e o Bob, controversista
Vamos ver esses versos. Articulador político e integrante do grupo de comunicação da Bancada Preta. Vocês viram que eu não falei muito deles, porque eles têm um currículo extenso, mas cada um vai falar um pouco de si aí, para que o público os conheça melhor, né? E eu vou logo pedindo também, iniciando pela Suerda, para ela falar um pouco dela, mas também para dizer, e isso vale para cada um, depois da Suerda fala o Vinícius, depois o Bob e depois a Valéria, que cada um também, além de se apresentar, fale um pouco do que é o mês da consciência negra, o que representa para o povo negro, para o Brasil e para o mundo, por que não? Então, Suerda, por favor. Eu quero agradecer o convite, estar recebendo aí a Bancada Preta, fico bastante feliz, agradeço muito. Bom, eu sou a Suerda de Boa, de formação eu sou administradora em engenharia do meio ambiente e sustentabilidade, sou uma ativista independente que integro a Bancada Preta, então colaboro nas áreas, né, na função de mobilização e articulação de redes. Também a Bancada Preta é um projeto que vem sendo gestado aí há 2 anos aproximadamente, então são diversas pessoas que contribuem com a Bancada Preta, e então a gente ajuda, né, o coletivo como um todo ajuda a pensar a Bancada Preta, e eu também sou essa pessoa que contribui aí para que a Bancada Preta possa crescer cada vez mais, enfim, para que a gente possa aí praticar o Ubuntu, possa praticar o coletivo, a construção coletiva, a construção em grupo. Bom, o mês da consciência negra é um mês de reflexão, para a gente pensar a nossa caminhada até aqui, pensarmos que o mês da consciência negra não se resume apenas ao mês de novembro, mas ao ano todo, aos 365 dias, ações afirmativas que possam trazer essa consciência negra para todas as pessoas, pretas e não pretas, né, da importância da construção, das contribuições do povo preto para a construção do país que nós chamamos de Brasil. Então, o mês da consciência negra é isso, nós pensarmos nas políticas públicas que já foram implementadas, as que não estão conseguindo sair do papel, o que a gente pode fazer para que elas aconteçam, e como nós podemos avançar mais, né, conseguir conquistar mais espaços, e temos aí, estarmos em todos os espaços, né, sobretudo nos espaços políticos, nos espaços de decisão. Vinícius? Perfeito, vamos lá. É um prazer enorme estar falando com vocês. Realmente são equipamentos e locais como esse que favorecem com que esse mês da consciência negra tenha mais amplitude aí, né, nacional e principalmente dentro das nossas quebradas, né. Bom, falar um pouquinho de mim, sou o Vinícius, coordenador aí do Frente Favela Brasil aqui de São Paulo, diretor nacional de comunicação também. O Frente Favela Brasil é um partido que visa justamente representar as pessoas pretas e periféricas desse país, e isso resumidamente, né, falando um pouco aí, em resumo do que é o Frente Favela, e aí tudo que envolve isso, desde políticas de saúde, transporte, educação, trabalho, visando ali, tendo a população preta e periférica como no centro das decisões, no centro da palavra ali, do que é dito, né, porque hoje, infelizmente, a gente não tem isso no Brasil, apesar dos números totalmente contraditórios. E aí entro dentro desse partido para poder somar e ser aí também um dos voluntários, mais um gomo na corrente aí. E sou da área de tecnologia, sempre trabalhei com isso e vi a necessidade, vi esse apartheid tecnológico ali, um primeiro caminho ali para engajar dentro do ativismo social negro que a gente tanto precisa romper, né? Uma barreira que a gente precisa derrubar o mais rápido possível, né?
Bom, para não tomar muito tempo, falando um pouquinho do mês de novembro, eu acho que é o mês em que a gente pode ver as diversas contradições que a gente tem no nosso país, os diversos trabalhos que a gente tem a fazer dentro do nosso país, se um dia a gente quiser chamar um país de digno pelo digno do nome, né? Um país em que a cada 23 minutos, e arrisco a dizer que esse número já está já diferente, deve ser a cada 19 minutos uma pessoa preta morre, que a cada dia 138 mulheres são estupradas, e aí vamos colocar 72% dessas mulheres pretas. Então, o mês da consciência negra justamente aquele momento que a gente tem para refletir sobre tudo isso e traçar caminhos para que isso seja extirpado da nossa nação, uma vez por todas, e realmente a gente possa chamar esse lugar de lar. Legal, legal, legal. Bob, suas apresentações e o que representa esse mês da consciência negra para você. Então, uma boa noite a todas, a todos e a todes. Satisfação gigantesca em estar contribuindo aqui com esse espaço, né? Espaço de rádio comunitária, que parte da minha vida eu lutei para que existissem mais rádios comunitárias nas quebradas, né? Em todos os espaços. Me chamo Bob Controversista, estou falando aqui da cidade de Francisco Morato, né? Mas, como dizia Paulo Freire, sou um cidadão do mundo, então... tem atividades aí propostas e construções espalhadas aí pelo globo, no sentido de amplificar aí o desenvolvimento de leitura críticas de mundo e de potencializar os potenciais periféricos aí, que essa é a nossa missão na construção de uma sociedade mais justa, solidária e educadora, né? Minha trajetória ela se inicia no final da década de 80, a partir da cultura hip-hop, né, que foi onde me desvelou para o mundo, para mim começar a ver, enxergar, ouvir, escutar, tocar e sentir todas as estratégias que uma parcela significante da nossa sociedade nos coloca enquanto homens e mulheres pretas, periféricos e, sobretudo, empobrecidos, né? Porque nós somos ricos em vários aspectos, mas somos empobrecidos pelo sistema, né? E o mês da consciência negra, ele é uma iniciativa, falando um pouco, né, sobre isso, é uma iniciativa importante de um grande espaço de mobilização e de reflexão, ou seja, é um espaço motivador da praxis, né? Da praxis revolucionária e denegrida, né? Vale lembrar que a palavra denegrir quer dizer tornar negro, e ela vem sendo desconstruída aí pelo alfabeto do colonizador, e quando você fala denegrir, você já leva para um aspecto de negatividade, né? Um aspecto de desmerecer ou empobrecer também o tornar negro, né? Então, o mês da consciência negra ele surge nessa perspectiva, uma ação que foi proposta por um gaúcho, né, na década de 70, já vinha fazendo esse debate sobre a gente evidenciar a história das nossas heroínas e dos nossos heróis pretos, né, pessoas que construíram aí sociedades autogestionáveis, autossustentáveis e pautada na filosofia Ubuntu, né? Então, ele inicia esse processo na década de 70, na década de 71, o Oliveira Silveira ele funda um grupo muito importante, né, que propôs construções de disputa de imaginário na sua região, na região da Grande Porto Alegre, né? E na ditadura sofre um grande impacto, porque vai falar de Zumbi, né? Uma pessoa que já tinha essa leitura de um revolucionário, de pessoa que queria viver a parte da sociedade imposta pelo colonizador, então, portanto, era um perigo, né? Então, a ditadura militar, ela quebra no eixo, né, qualquer tipo de construção, mas não segurou, né, não consegue segurar, e aí a gente consegue cravar, né, a partir
de 2003, se não me falha a memória, né, no primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula, né, a gente tem aí um avanço nesse debate e começamos a debater o feriado nacional, inicialmente, mas aí, como a esquerda ela é puritana e não quer invadir a questão da soberania dos estados e cidades, ela joga para a plateia e fala: estados e municípios, decidam se querem que seja feriado. Ó, eu estou falando que é nacional, mas vocês aí dos municípios e dos estados, vocês que decidem, né? Então, a gente tem estado que tem estado que não tem. Por exemplo, Porto Alegre, que é o berço do feriado, né, da construção da proposta de feriado, ela teve, né, a partir da gestão da direita, o feriado solapado, né, extirpado, arrancado, né, da cidade, e vários outros municípios que tinham o feriado garantidos também, né, de acordo com o bem-querer da gestão, eles são viabilizados ou não. Aqui na cidade de Francisco Morato tem ano que tem ano que não tem, de acordo com a benevolência da branquitude que está à frente da gestão. Esse ano, para finalizar, Douglas, esse ano a gente teve a antecipação, né, do tal do feriado, né, então faz uma pegadinha, mas para os desavisados, em Francisco Morato a gente vai parar a cidade, vamos fazer nossas quizombas e nossos eventos e nossos debates e vida que segue, porque o poder público, o Estado, na verdade, não tem essa capacidade de segurar o desenvolvimento das tradições e culturas, sobretudo de matriz africana. Estava com a dúvida se naquela puxada de feriados que o Dória fez, eu não sei na cidade de São Paulo como é que ficou o dia da consciência. Foi puxado o dia da consciência negra. Na cidade também? Na cidade de São Paulo foi puxado. Tá certo. Só que o 9 de julho não. Mas nós o 9 de julho, nossa grande revolução constitucionalista. Não, o 9 de julho o Dória puxou, mas aí depois ele deu de novo. Não pode uma coisa dessa. Bom, mas vamos passar a palavra aqui para Valéria Silvestre, falar aí um pouco dela e falar um pouco mais desse mês da consciência negra. Boa noite a todos e todas, pessoas que estão aí assistindo, ouvindo, acompanhando. O interessante é que o papo, mesmo sendo um papo que é duro, porque nós vamos falar de racismo, mas ele tem que ser um papo que nos deixa ainda com gosto de esperança, né, Douglas? Não dá para a gente fechar o papo desanimado. Então, se desanimar, a gente não tem mais como continuar, porque é essa nossa alegria, essa nossa vitalidade que nos faz ir para frente todos os dias, porque não é fácil ser preto no Brasil, né? Nascer preto, nascer mulher preta, então fica ainda mais difícil. Bem, eu sou Valéria Silvestre, minha primeira graduação é Administração Geral de Empresas, depois eu fui para a USP, fiz Gestão de Políticas Públicas, fiz Psicologia Política e Estudo dos Movimentos Sociais, fiz especialização também no estudo do Poder Legislativo Brasileiro, além de formações em Direitos Humanos pela Unesp, IFESP e assim por diante. Mas todo o direcionamento da formação da minha carreira acadêmica, ela é fundamentada e formatada pela vivência na falta de políticas públicas, né, que eu não sabia que chamavam políticas públicas até então, mas crescida na Brasilândia, numa região de extrema carência, né, onde até hoje, século XXI, nós encontramos lá carências absurdas que deveriam já ter sido sanadas e ainda não foram. Então, passando a minha vida, minha infância, adolescência e juventude pela Brasilândia, chego na vida adulta tendo a possibilidade de estudar e de formar uma carreira que passe a olhar para as questões socioambientais. E é dentro da Universidade de São Paulo que eu sou confrontada com uma mulher negra que nasce nas salas de aula da USP, né, por causa dos movimentos, do que acontecia nas salas de aula, das discussões que os grupos faziam, porque até então eu era uma moreninha. E aí, quando eu encontro essa mulher negra, ela nunca mais sai de mim, graças a Deus, né, sou muito feliz por isso. E aí eu passei a olhar, desde então, isso já tem quase 20 anos, né, e desde então eu passei a me envolver com as políticas públicas, com as políticas afirmativas, além das políticas ambientais. A consciência negra, ela é uma oportunidade para nós fazermos avaliações
além das avaliações de um ano de luta, de um ano de conquista, de um ano de perdas, nós também podemos nos unir, nos encontrarmos para tratar e traçar estratégias para que o próximo ano nós possamos aí, nessa disputa política, essa disputa de discurso, essa disputa de espaço, ela seja mais favorável para a população negra, né? Agora, com tudo isso, essa história que o Bob nos trouxe, que eu adoro o Bob, porque ele traz datas, assim, eu fico babando quem tem tudo isso na mente, porque eu fico anotando para tentar não esquecer nunca mais. Mas aí a gente vê uma trajetória muito longa para chegar onde nós chegamos. E aí a gente consegue, eu, particularmente, com todos os estudos que faço, consigo perceber os resultados dessa luta, os resultados desses traçados estratégicos, o resultado dessa resiliência, dessa permanência nas eleições agora desse ano, onde nós temos um número de candidaturas negras que aumentou muito, sobretudo o número de candidaturas de mulheres negras, pessoas que vêm sendo potencializadas dentro desse movimento, dentro das atividades, dentro dos manifestos, dentro da própria marcha, né? Porque a marcha não é só sair na rua e caminhar, ela tem todo um trabalho de conscientização, de politização que é feito, e esse ano eu estou muito mais feliz, porque só na minha lista, na minha urnalist, né, na minha playlist, a minha urnalist, eu tenho aí, com a Bancada Preta, 13 candidatos incríveis, qual eu pude acompanhar agora nesse ano, né, e gravar com eles, e gravar para eles, e estudar as propostas deles e delas, e eu estou realmente muito orgulhosa de ver a qualidade de povo preto que está indo para as urnas desse ano. Então, acho que a gente vai ter um bom papo aqui. Obrigada. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta direcionada... Vou direcionar para o Bob. Eu vou direcionar essa pergunta para o Bob, mas, como a gente falou, qualquer um sinta-se à vontade de acrescentar, de falar. Bob, eu queria que você explicasse para os ouvintes, né, para quem está nos vendo agora, o que exatamente é a Bancada Preta. Ô, Natália, exatamente, a Bancada Preta, ela é um quilombo, exatamente, né? Porém, vamos trazer para a nossa conjuntura, né? Eu venho discutindo há muito tempo que eu não faço análise de conjuntura, né? Eu faço diálogo, construo para além da conjuntura, né? Porque não dá para avaliar uma conjuntura de uma população que, desde o sequestro no seu território de origem, em África, o tráfico, a venda e a exploração, e aí a gente chega no primeiro despejo no dia 14 de maio de 1888, de lá para cá, nossa conjuntura ela não muda, né? Assim como nós tínhamos pretas e pretas, abre aspas, bem-sucedidos, fecha aspas, no tempo da escravização, no tempo onde era liberado você comercializar corpos pretos, nós temos ainda hoje. Porém, a nossa conjuntura na macro, ela ainda é a mesma, né? Tem um ganho aqui, outro ganho ali, mas se a gente for ver historicamente, nós também tivemos muitos ganhos, né? Fruto da luta de homens e mulheres escravizados, né? E para além dessa conjuntura, iniciativas como a Bancada Preta, elas são de extrema importância, né? Então, a Bancada Preta, a gente vem construindo ela desde o final de 2017, na verdade, a gente vem fazendo um planejamento estratégico, porque a gente é desses, né? A gente não... Porque tem algumas questões que para os movimentos sociais, Vinícius, parece jargão de fala, né? Então, quando a gente coloca nosso dialeto, nossa forma de reagir, de se expressar, o pessoal acha que a gente está de chapéu, ou é desorganizado, ou não sabe o que está fazendo e vai ainda nesse modelo de reação, né? Opa, nós vamos fazer um intervalinho, você fica aí que a gente volta já. Super bate-papo! Papo de Preto com Bob, controversista da Bancada Preta. Desabafo, pacto de vida pela vida. A história, olha só, a história de todas as ordens e sociedades até hoje gera um grande embate,
Presta atenção. A histórica luta de classe. Homem livre, ser humano escravizado. O segundo sofreu. Patrício e Pebreu, barão e servos, parte elitizado, parte domesticado. Casa sem água e banho de espuma. Travamos uma luta sem trégua. Hora disfarçada, hora aberta. Quanto cinismo, opressores e oprimidos, em permanente oposição, atos pensados que sempre terminam em transformação. Isso é histórico, não é besteira, viu? Fomentamos a revolução brasileira, transformação maciça de uma sociedade inteira, com o declínio finito do conjunto de classes em conflito. O povo, oprimido, tem que se unir, resistir, a burguesia tem que cair, não pode existir, resistir, persistir. A elite está articulada para manter a opressão. Altera constantemente os instrumentos de produção, sem emoção nas relações de produção, e de formas e atos ileais, altera na direita, o conjunto de condições sociais. Para isso existe um elixir. Sem essas mudanças, ela não pode existir, não consegue existir. As formas de produção que irão fomentar um regime antirracista, aquilombado e socialista. Super bate-papo. Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super bate-papo. Papo de Preto com Bob, controversista da bancada preta. Desabafo, pacto de vida pela vida. Estão amadurecendo de forma realista, mostrando as contradições desse sistema capitalista. Será petista, PMDBista, PSBlista, PSista? Leia-se, informe, insista, persista. Formemos a comuna, não um organismo parlamentar, mas um corpo atuante, executivo, legislativo e cooperativo familiar, para despojar políticos safados dessa falsa independência, sem clemência e de forma imparcial, harmoniosa ou brutal. Só assim iniciaremos uma verdadeira, participativa, coletiva e coletivizada república social, abolindo essa direita explosiva e, junto com ela, a polícia e todos os instrumentos do poder capitalista, quebrando assim as ferramentas da opressão espiritual, derrubando a igreja e mandando para o desmanche o veículo papal, início do final, pois eles condicionam a verdade, sequestram a liberdade, aleijando a hombridade. Esse sistema é muito selvagem. Digo que é necessário ter coragem nessa diversidade. Eles são bons de briga e bamba na arte da intriga. Para manter as pilhagens, mordem até a mão amiga. Esse sistema é tenebroso, viu? Se oficializa, legitima o delituoso. Fazem até impeachment sem crime de responsabilidade. Passam o certo pelo errado, exterminam sem compaixão o pobre coitado, que outrora era um ser dadivoso, talvez até um peito apaixonado. Pedimos mudança, paz, mas não trégua. É preciso acabar com essa guerra, que ainda tem vez nessa terra. Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Sociedade. Super bate-papo. Chegamos aqui de volta com o nosso Super Bate-Papo, hoje conversando com o pessoal da bancada preta, e nós estávamos falando com o Bob, controversista. O Bob estava nos explicando o que é exatamente a bancada preta. Pode dar continuidade no seu raciocínio, Bob? A bancada preta é uma tecnologia social que se pauta em outras tecnologias ancestrais e ela é proativa, né? Ela pensa para o futuro, ela prospecta. Então, no final de 2017, nós sentamos, a gente ainda podia, viu, Benê, se encontrar, se abraçar, fazer esse diálogo na bolinha pequena dos olhos. Então, nós fizemos vários encontros, né, discutindo a participação com representação e representatividade de pretas e pretas em espaços de decisão, né? Em espaços onde a gente pode pautar, não só pode pautar, como a gente pode também assinar, né? Os papéis, mas não só isso, né? Não bastava só isso, a gente tinha que ter uma articulação onde essas pautas elas se transversalizassem, né, e atendessem realmente. Então não basta, viu, Natália, ser preto e preta. Tem que estar minimamente alinhado, né, com as demandas que vêm da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, de mim, e os meus pequenos já estão também propondo,
né? Então, a bancada preta, ela, na verdade, não era bancada preta ainda, né? A gente era um conjunto de pessoas e entidades que tinham esse pensamento, que tem esse pensamento de desenvolver metodologias de avanço da população preta a espaços de decisão, seja no campo do Estado, o tal do poder público, né, que essa palavra aí a gente tem que parar para discutir ela um pouquinho, para ver quem é mesmo, né, quem é poder público na fila do pão mesmo, de verdade, mas a gente discute de ter espaço de decisão e poder no que a gente entende por Estado, né? Então, enquanto tiver Estado, tem que ter gente preta com representação e representatividade desenvolvendo outras possibilidades de ampliação e consolidação das nossas pautas. E aí estava indo tudo bem, quando a gente recebe a notícia de um tal de um vírus, né, de número 19, o tal do corona, né? Nossa relação com corona era só no banho, para quem tem água em casa, porque a gente ainda tem vários problemas, né? E a pandemia, ela explicitou, né, essa ausência e acabou potencializando também a gente falar, tá vendo, gente? E aí? Agora, né, vocês estão vendo, né? Antes vocês via, mas não enxergavam, agora vocês estão vendo e enxergando. Eu sempre repito isso, que é uma fala do Augusto Boal, que ele fala que a gente tem que ativar todos os nossos sentidos, né? Então tem que ver, enxergar, ouvir, escutar, tocar e sentir, né? Então, porque a gente vive nesse mundo que a gente vê e não enxerga, né, Valéria? Toca, mas não sente, e ouve, mas não escuta, né? Então, a bancada preta é esse acústica gigante de falar, branquitude, nós temos aqui um coletivo de comunicadores e comunicadoras nas várias áreas do marketing digital de altíssimo nível, né, com as formações que e na apresentação aqui a gente vê, né, a necessidade da gente sempre colocar, olha, eu fui para a USP, estudei lá, fiz política pública, tá? Quando você olha, você não imagina, você pensa que eu sou empregada doméstica, que eu sou porteira, que eu sou, né? Agora, a cientista social, não, né? Então, a gente tem que estar sempre cravando isso, né? Então, a bancada preta, ela surge, aí, por conta disso, ela tem que ser ressignificada, e aí é a revolução, porque daí a gente vai para a web, a gente não vai para a internet. Internet é para todo mundo, a web é só para os fortes, né? Então, a gente vai para a web, e na web a gente disputa esses imaginários, disputa, a gente faz essa luta diária contra a ditadura dos algoritmos racistas e tal, que nos brecam nesse processo de disseminação das nossas ideias, diferente, né? A galerinha do Vale do Silício, elas gostam mais das ideias mais clarinhas do que das denegridas. Então, a gente sofre, a gente fica trancado dentro de uma bolha. Então, a bancada preta, ela é uma tecnologia social, de forma bem pragmática, é uma tecnologia social de desenvolvimento de conteúdos para a internet, explicitando pessoas e propostas, projetos, planos e planejamentos, que cada coisa tem a sua diferença, então estou provocando aqui para que vão estudar, na perspectiva de amplificar a possibilidade de ascensão do povo preto nos espaços de poder. E aí sim entra a palavra poder, porque nós já podemos há muito tempo. Muito legal, Bob. Só queria fazer um comentário. Quando você fala da questão de a gente ter que se afirmar, né, ter que falar que nós somos cientista social, que a gente fez USP, eu sou advogada, então isso é uma coisa que eu vejo constantemente. Quando eu entro, então, para fazer uma audiência, quando eu tenho que fazer uma sustentação oral, eu estou com a beca vestida, é uma coisa assim, é sempre um choque, né? Do tipo, você que é advogada? Pois é. Então, sou eu advogada. Deve ser lindo de te ver, Natália. Eu costumo dizer... E ainda mais depois que eu deixei meu cabelo natural, Arrasou. É mais chocante ainda. Eu costumo dizer, Natália, só mais um tequinho, que eu fiz o meu ensino infantil na viela, fiz o meu ensino fundamental na rua,
fiz o meu ensino médio nos becos e demais entradas das comunidades, fiz um pós-doutoramento em ruologia. Arrasou. Mas você sabe, Bob, que tem muita gente que sai da faculdade e não consegue ligar um Lé concreto. Então, falar que tem formação, tem 3, 4 currículos, para mim não quer dizer muita coisa. Eu já trabalhei com pessoas assim, de uma mesma idade. Então, assim, quando eu falo, aqui fazendo um parênteses, por que eu falo? Por 2 motivos. Para dizer, olha, tinha uma vassoura e um rodo que estava cravado o nome Valéria, que não tinha nem o Silvestre, tá? Estava só Valéria, tá? Estava cravado lá, eu, quebrei, e com a graça de Deus fui conseguir outro rumo para mim, certo? E também, quando eu repito que nós passamos por uma USP, que passamos por Unesp, por isso, por aquilo, é para dizer para a negradinha, gente, confia, foca, estudem, vai, né? Arrebenta, estude. Você pode estar hoje no meio de uma pandemia, recebendo um auxílio emergencial, mas a gente, de alguma forma, a gente arrombou a porta, passou por dentro da sala de aula. Tiveram que conviver com a gente. Eram 3, 4 alunos, não é, Douglas, na sala de aula, mas tiveram que conviver com a gente. Tiveram que nos encontrar depois, assessorando, ou na Câmara, ou assessorando na Prefeitura de São Paulo, né? Mas tiveram que conviver com a gente, tiveram que receber na mesa a nossa fala de dizer assim, peraí, você vai privatizar um viaduto e o pessoal que está lá embaixo já chamou a Secretaria de Assistência Social, ela não está nessa reunião, por quê? Né? E aí para tudo. Então, a gente tem que estar nessa ponta, é uma pontinha de mesa, muitas vezes de nada, que você pede, dá licença para falar, um outro te atropela, passa por cima de você pede de novo, você enfrenta, mas a gente tem que estar nessa ponta de mesa. E para estar nessa ponta de mesa é o currículo que abre a porta, não tem jeito, né? Então, agora, você imagina, eu aprendo com o Bob, que é um absurdo, desde que eu conheci o Bob, eu venho fazendo anotações de coisas que o Bob fala, de coisas que nem não li, tem gente que o Bob cita que eu não li na faculdade, né, e que eu encontro com ele. Então, a faculdade, ela não é um balizador de compreensão de mundo, ele não é um balizador de compreensão de necessidade de política pública bem feita, não é isso. O que nós queremos dizer, assim, nós estamos com um jogo de xadrez, é a vida, né? Nós temos aí o tabuleiro, as peças de um lado, as peças do outro, e essas peças têm pré-requisitos para ser aceita como jogo, mas não quer dizer que por fora também não tem quem está jogando, e está jogando muito, porque sopra no ouvido do jogador, olha, põe a peça para lá, e aí você está lá dentro como um agente duplo, muitas vezes, porque o cara acha que fez uma USP, porque sentou numa mesa de, já é nosso, está cooptado. Mentira, não está. Ele ainda consegue olhar para o território de onde saiu com um olhar de respeito e necessidade de voltar, e nunca perdeu isso. Então, eu queria falar uma coisa, que é o seguinte, né? Aliás, eu estava relendo esse livro há pouco tempo, e é assustador como livro atual, né? O professor Abdias Nascimento escreveu, no final dos anos 70, um livro que se chama O Genocídio do Negro Brasileiro, né? E eu lembro que muita gente achava, nossa, exagero falar em genocídio, porque aqui no Brasil é assim, todo mundo se comove quando você fala do genocídio dos judeus. Nossa, que triste e tal. Ainda bem que no Brasil nunca aconteceu nada disso, né? Que é uma hipocrisia gigantesca, né? Uma hipocrisia gigantesca. Muito bem. Eu gostaria, talvez, perguntar a Sueli, é o seguinte, eu queria falar com ela exatamente o seguinte, a importância, não só da afirmação do mês da consciência negra, mas sobre a afirmação da cultura negra, da cultura afrodescendente no Brasil. Porque primeiro que eu acho que tem 2 coisas no Brasil. É uma tentativa de enquadrar a cultura afro-brasileira, enquadrar dentro de parâmetros. Então você tem um pagode criado pela Rede Globo, né? Você tem uma coisa que é apropriada pelos meios de comunicação. Em segundo lugar, de certa maneira, tentar cooptar os aspectos do movimento negro. Há uma tentativa de cooptação mesmo por parte da elite, da classe dominante, de cooptar figuras do movimento negro. Eu queria que o Pedro dissesse assim, como se dá essa afirmação da cultura afro-brasileira, principalmente uma discussão importante, sobretudo no mês aí que nós estamos, no mês da consciência negra. De que maneira afirmar essa cultura negra e de que maneira aproveitar os espaços, eu acho que os espaços, se forem concedidos, têm que ser aproveitados, mas sem sucumbir a essa estrutura de poder, né? Muito obrigado. Bom, algo importante que foi conquistado recentemente é a Lei 10.639 e 11.645, que trata justamente do ensino de história e cultura da África, lutas, enfim,
não só dos povos vindos de África, mas também dos povos originários. Então, a efetiva implementação dessa lei nas escolas públicas e privadas é fundamental para que isso ocorra, né? E pensando isso, se a gente for fazer um diálogo, for tratar isso no meio escolar, né? O que eu tenho acompanhado, né, dentro do movimento negro, é que o movimento negro ele vem avançando, vem evoluindo e vem conseguindo não trazer mais pessoas, mas conscientizar, né? Todo o trabalho, todo o esforço que vem sido desenvolvido durante todos esses anos, vem se refletindo na nossa sociedade. Então, por exemplo, antigamente, há pouco tempo atrás, não tinha essa coisa de pretos e pardos serem considerados todos a população negra, então aumenta essa representatividade aí de 54% da população, que acaba influenciando nas políticas públicas. Por quê? Porque nós somos a maioria da população. Então, a sociedade como um todo vai vendo essa movimentação e vai reagindo a ela. E aí a gente tem várias consequências boas e ruins nisso, né? Tem aí as políticas de ações afirmativas, de cotas, então a gente consegue que mais pessoas pretas, pessoas negras, enfim, alcancem a universidade, a pós-graduação, só que também temos pessoas não negras que estão querendo, de maneira oportunista, ocupar esses espaços e, enfim, muitas vezes sem realmente nenhuma característica, mas simplesmente para aproveitar, porque não considera justo as ações afirmativas. Então, o que eu percebo é que é importante, assim como no meio político, nós colocarmos pessoas pretas, porque, a princípio, o que nós podemos fazer é colocar pessoas pretas e, dentro dessas pessoas pretas, colocarem o maior número de pessoas pretas, ou minimamente dentro da proporção de 54%, e que essas pessoas pretas, elas estejam engajadas e sejam pessoas pretas conscientes, né, que saibam as demandas da população preta, do que é preciso melhorar, e entendendo que, uma vez que a gente atende a população preta, que está à margem da sociedade, a gente consegue atender a todos no Brasil, porque são as pessoas que menos têm condições, são as pessoas que mais morrem, são as pessoas que acessam o SUS, a escola pública. Então, uma vez que a sociedade, as políticas públicas, elas são direcionadas para essas pessoas, toda a população se beneficia disso. Então, e a Bancada Preta, ela faz esse trabalho, assim, de dialogar com a sociedade nesse sentido. A Bancada Preta, ela tem aí planos para 2021, nós temos a formação política, jovens lideranças negras e periféricas. Então, é todo um trabalho que tem que ser desenvolvido, que é desenvolvido, né, não só pela Bancada Preta, mas por vários movimentos, enfim, grupos pretos que estão atuando, entendendo que é importante fazer formações com essas pessoas, né, que elas tenham o devido ensino disso dentro da escola, e é uma briga para conseguir isso, né, porque uma coisa é você instituir a lei, outra coisa é a execução dela. Então, tem todo um trabalho também para que isso seja desenvolvido dentro das escolas, e também tem esse trabalho para as pessoas que muitas vezes já saíram do ensino formal, enfim, e que querem saber mais, querem entender melhor o que é isso, e isso é bom tanto para as pessoas pretas quanto para as não pretas também. Minha pergunta agora é para o Vinícius. Vinícius, quando você se apresentou, você trouxe, né, alguns dados, inclusive, sobre a questão da violência contra a mulher, né, que nós temos dados que mostram que a violência contra a mulher no Brasil, no total, demonstra que existiu uma queda, mas quando você faz esse recorte da mulher negra, a violência contra a mulher negra aumentou. Então, quando você fala da morte da juventude negra, você vê que tem é absurda a quantidade de jovens negros que são assassinados. Então, minha pergunta para você, sim, como você entende que a atual situação do negro no Brasil, nessa questão do racismo?
Pergunta fácil, uma pergunta bem fácil. Nossa, só isso, é muito fácil, né? Mas ontem até, uma outra live, outra oportunidade que a gente estava discutindo sobre isso, o senhor até estava presente também, coloquei o seguinte raciocínio. O Brasil, ele imagine um pesadelo, né? Imagine um pesadelo. O Brasil é o pesadelo dos herdeiros daqueles que foram sequestrados lá atrás, em África, né? Imagina que hoje a gente vive uma distopia, é como se... imagine um filme de terror pós-apocalíptico, né? Esse é o Brasil para a população negra, em que a gente não tem direito à vida, a gente não tem direito à saúde, a gente não tem direito à educação, e toda a nossa força vital é direcionada para o enriquecimento de pouquíssimas pessoas que são brancas, herdeiras daqueles que sequestraram a gente lá atrás. É assim que é o racismo no Brasil hoje. O racismo no Brasil, ele é um cenário pós-apocalíptico para toda a população preta. Ele tira... Quando você mata um João de 14 anos, você está matando o futuro, você está matando a possibilidade dele ser. Você está matando a possibilidade de um médico, a possibilidade de um professor, a possibilidade de um político, a possibilidade de um presidente. Quando você mata 11 jovens que estavam trabalhando, comemorando, com 111 tiros dentro de um carro, depois de conseguir a vaga do primeiro emprego, e que provavelmente não era nenhum cargo executivo, não era nenhum cargo de diretoria, não era nenhum cargo desse, provavelmente era um cargo de menor aprendiz, provavelmente era um cargo de auxiliar, e que provavelmente ele ia ficar bastante tempo naquele cargo de auxiliar até ele conseguir outra coisa. Não sabemos, porque a possibilidade não foi exercida, né? O futuro não existe ali. Então, quando você mata essas crianças, você está tirando a possibilidade do ser, a possibilidade do futuro. E é isso. A cada jovem preto que morre no Brasil, é o futuro do Brasil mesmo. O Brasil dá um tiro no pé quando ele dá. Cada tiro que ele dá nas crianças pretas, ele está dando um tiro nele mesmo. É como se ele cometesse um suicídio. Então, você me perguntou o cenário, parece uma pergunta muito extensa de se responder, mas simplesmente é um cenário pós-apocalíptico, que a gente tem que pensar se esse é o rumo, né? O Brasil precisa, né, sobretudo no mês 20 no mês de novembro, se esse é o futuro que ele quer. Há 500 anos ele vem dizendo que sim, esse é o futuro que eu quero para mim. Então, eu vejo, por exemplo, na Bancada Preta, em outras organizações pretas, a possibilidade de falar assim, cara, acorda, Brasil, acorda, não é o caminho, há outros caminhos. Se melhorar para a população preta, vai melhorar para todo mundo. Se pararem de morrer crianças pretas, o nosso futuro pode ser brilhante. O que a gente inveja hoje em países desenvolvidos é o próprio futuro que você está negando quando você faz uma guerra ao tráfico que só mata gente preta. Quando você lota as cadeias em que só tem gente preta. Tem até uma frase do Bezerra que é muito interessante: cadeia e show só dá dinheiro se estiver cheio. E é exatamente isso. Há uma população... Então, o que fazer com a população que foi trazida, né, com os descendentes daqueles que foram trazidos para cá, a força para construir esse país? A gente precisa dar um jeito, precisa lucrar de alguma maneira com o sangue e suor dessas pessoas. Se não fizermos eles trabalharem até a exaustão, nós vamos colocar ele em algum lugar em que a gente consiga lucrar com a vida dessas pessoas. Lucrar com todo um sistema de segurança falido, com toda uma lógica de mercado que favorece pouquíssimas, 4, 5 pessoas, que só aparece na revista Forbes ali, e que o Brasil insiste em condecorar, insiste em premiar, sendo que as pessoas que enfrentam verdadeiras maratonas todos os dias para conseguir um salário digno, mas irrisório em vista do esforço que é exercido para conseguir, são taxadas de preguiçosas, de incompetentes, de ladrão, de vagabundo, e assim vai. Então, é um pesadelo a realidade do racismo no Brasil.
Essa é uma visão que eu tenho. E aí a gente precisa de bancada preta forte, a gente precisa de partidos pretos fortes, a gente precisa de organizações pretas de mais quilombos fortes no Brasil. Porque se tem uma coisa que a nossa população faz nesse país é resistir e existir, e ainda assim nós conseguimos sorrir, apesar de todo esse cenário nefasto que a gente encara todos os dias. Só queria falar uma coisa rapidinho. Primeiro, agradecer o Benê pela lembrança do livro do nosso grande mestre Abdias e acrescentar que não só esse livro, mas ele foi teve um peso preponderante, mas o conjunto da obra acaba indicando Abdias para o Prêmio Nobel da Paz de 2010, justamente por conta do o livro Genocídio. Ele traz, ele alça, né, Abdias aí a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que é muito importante. Gratidão, Benê, porque pouco se lembra e é inevitável a gente não fazer esse conjunto de lembranças. Gratidão. E com essa lembrança, nós vamos dar um tempinho, vamos fazer um intervalinho. Nós voltamos já. Fica aí, não vai embora não, hein? Super bate-papo! Papo de Preto com Valéria Silvestre, da Bancada Preta. O dia 20 de novembro é uma data que celebra, nas figuras de Zumbi e de Dandara, o heroísmo do povo negro brasileiro. Vidas negras importam. Super bate-papo! Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super bate-papo! Papo de Preto com o professor Benedito Carlos dos Santos. Costuma-se dizer no Brasil que o racismo seria mais brando, ou mais disfarçado, ou mais hipócrita, ou mais escondido, porque nunca houve, ao contrário dos Estados Unidos da América, uma legislação específica que separasse brancos e negros e segregasse os negros. Nos Estados Unidos, como se sabe, do século XIX até a década de 1960, vigoraram nos estados do Sul as odiosas leis Jim Crow, leis que segregavam os negros, que proibiam que os negros frequentassem os mesmos lugares que os brancos. Essas leis só foram abolidas depois de uma intensa luta pelos direitos civis dos negros a partir de 1964. Ora, embora leis semelhantes a essas não existissem no Brasil existia uma lei que na prática tornava a propriedade privada um privilégio da elite branca brasileira. Essa lei foi a Lei de Terras de 1850. Essa lei foi aprovada no Parlamento Brasileiro em 13 de setembro de 1850, não por coincidência, algumas semanas após a proibição do tráfico negreiro para o Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz. Por essa Lei de Terras de 1850, acabava uma coisa que era muito comum no Brasil, a sesmaria, que era a doação de terra por parte do Estado. No Brasil, a elite fundiária, ela não era nem mesmo uma proprietária que comprou as terras, ao contrário do que acontecia na burguesia de outros países. Era uma elite, uma aristocracia que desde a colonização recebia terras do Estado. Então esse tipo de relação passou a ser proibida. Por outro lado, as terras chamadas devolutas, ou seja, terras que pertenciam ao governo, elas só poderiam ser apropriadas através da compra. Era proibido simplesmente a ocupação por algum tempo. Por que essa lei foi aprovada? Exatamente para garantir que terra no Brasil fosse um privilégio da elite que tinha dinheiro para comprá-la, ou seja, a elite dos latifundiários que já eram proprietários de terra. Nesse momento, com vistas ao fim da escravidão e o início da imigração europeia para o Brasil, o que a elite brasileira temia? Que os proprietários de terra perdessem a sua mão de obra ex-escrava ou imigrante, se esse homem, essa mulher, imigrante ou ex-escravo, pudesse ir para outras regiões do país afastadas e simplesmente se tornar proprietário ocupando a terra. A elite não podia permitir isso. Ela queria que os trabalhadores se estabelecessem nas fazendas sob o seu jugo, sob o seu domínio. Por isso a Lei de Terras, que é um dos grandes responsáveis por ter o Brasil se transformado num país de latifúndios, um país onde a pequena e média propriedade sempre foram muito difíceis, porque a ocupação se torna praticamente ilegal e só pessoas com grana, com dinheiro, podiam se apropriar das terras. Super bate-papo! Cultura, esporte,
política, sociedade. SBP Sociedade. Super bate-papo. Opa, voltamos aqui para continuar esse nosso super bate-papo especial pelo mês da consciência negra. E estamos conversando com o pessoal da Bancada Preta. E eu vou querer saber o seguinte, Valéria, eu queria falar contigo um pouco. Nós assistimos aí a toda uma movimentação antirracista nos Estados Unidos por conta daqueles fatos que aconteceram, que nós todos vimos, né? E que são, na realidade, essa repressão policial muito comum no Brasil, né? Eu queria que você, e aí também ia pedir uns comentários da Suerda nesse caso, falasse um pouco sobre a influência desses movimentos que houve nos Estados Unidos e se nós estamos ou podemos sintonizar a luta do negro em nível mundial, sabe? Se não está muito esparso, cada um fazendo o seu. Me remeto até um pouco aí a uma discussão que havia na década de 70, por aí, que quando se falava de movimento negro, muitas vezes se falava que queria americanizar o negro brasileiro e tal, e no fundo era uma forma de a gente não se encontrar no mundo, da onde que nós todos somos cidadãos, não é? Essa conversa de nós unificarmos uma luta, ela é bastante antiga, né, Douglas? E tem aí uma grande dificuldade, porque as necessidades são gritantes para cada grupo, cada foco, e aí a gente precisa parar e olhar para a emergência da emergência, né? E aí a gente unificar falas. E quando eu vejo, por exemplo, um movimento como a Bancada Preta, que vem unificando a sua fala para formação das pessoas, unificando a sua fala para potencialização dos talentos, eu começo a perceber, não só a bancada, movimentos que vieram antes, eu começo a perceber que a gente está traçando uma estratégia, né? Apesar que pareça que não, mas os diálogos, eles estão se estabelecendo cada vez mais, porque tudo se aprende a fazer, e nós tivemos que aprender a fazer fazendo, e ao mesmo tempo sendo bombardeados para dizer, não confie em ninguém, não, vocês não são unidos, não, mulher preta derruba mulher preta, não, homem preto, você não pode confiar, homem preto com preto, porque cada um quer salvar o seu pescoço. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que focar num direcionamento de que somos irmãos, viemos do mesmo lugar, mas a gente tem que olhar exatamente nesse contexto. Eu não sei quem é meu irmão, eu não sei quem é minha irmã, eu não sei quem é meu sangue, então todos são. É preto, tinha que ter uma união, sim, tem que ter um diálogo unificado, sim, tem que entrar no consenso de pautas anuais, sim, né? Não vai parar as outras, não, mas que a emergência da emergência seja tratada e que ninguém se olhe mais com uma competição ao movimento negro dos Estados Unidos, movimento negro da Europa, movimento negro do Brasil, não. É um movimento de direitos humanos pelo direito da pessoa preta de existir com dignidade, de existir com segurança, de existir com o direito de se alimentar, de ter vida, de ter acesso à escola, à moradia. É um movimento muito mais amplo, porque nós estamos lutando para respirar, literalmente. Valeu. Suerda, pode comentar um pouco sobre isso? Sim, posso sim. É importante a gente ressaltar que Brasil e Estados Unidos são países que têm em comum a escravização e, no mais, eles são construídos de maneira diferente, né? Aqui nós somos 54%, enquanto lá são 12% de pessoas pretas, né, da população. Aqui, com muita luta, como eu já disse, né, o movimento negro, ele conseguiu unir pretos e pardos como pertencentes do povo negro, né? Então, unificar aí para que a gente possa ter mais políticas públicas devido a sermos a maioria da população. Lá as pessoas, elas tiveram, lá se você tem uma gota de sangue, você já é considerada uma pessoa preta ou não branca. Aqui as pessoas não sabem que são pretas. E às vezes até quem é preto tem dúvida, é preto que eu digo, de muita melanina, se abstém, né, muitas vezes, por quê? Porque é difícil, gente, vamos combinar, é difícil ser preto no Brasil, assim, né?
É bem difícil. Então, enfim, são várias análises, não é algo simples de se debater e discutir, mas, enfim. Eu vejo que, em alguma medida, como bastante importante tudo isso que aconteceu, a influência, vamos dizer assim, e até reveladora, né? Porque o Brasil é considerado um país em desenvolvimento, os Estados Unidos é um país desenvolvido, considerado democrático e tudo mais, tem todo aquele status, e tem esse problema com uma população específica, que é 12% da população, e isso não é tratado lá. Então, eu fico pensando, né, eu muito pessoalmente, o que eles têm para nos ensinar sobre isso, né? Realmente eles são tão bons mesmo? Será que a gente realmente tem que sempre se influenciar por eles, como se eles sempre estivessem certos, a gente sempre tivesse que receber esse conhecimento, e é isso? Não, eu acho que cabe uma reflexão aí de que existem problemas muito semelhantes nos dois países e que não estão sendo tratados. E aí entender o porquê, e aí vai algo, a gente tem que entrar umas outras discussões, assim, né? E a violência gratuita, né, as pessoas pretas desarmadas, e quando não só a violência, mas a morte dessas pessoas, a gente tem vários casos, né? Tem o George Floyd, que foi asfixiado, tem a Cláudia, enfim, tem vários, tem o João Pedro, temos vários, se for levantar aí, nós temos diversos nomes desses que saíram na mídia, que as pessoas têm conhecimento, e aqueles que as pessoas nem sabem, assim. Enfim, então, o tratamento diferente da polícia para pessoas pretas e pessoas brancas em bairros nobres, de periferia, então, com essa informação que veio de lá dos Estados Unidos, com essa coisa das redes, da internet, que chega para todo mundo, e aí a mídia, a grande massa, além das redes sociais, resolve colocar isso declaradamente, né? E aí muita gente leva um susto, né? Quem já estava preparado, está preparado, não vê nada de novo, mas para quem não estava preparado, não sabe que é preto, não sabia que isso estava acontecendo, é uma surpresa, tipo, não estou entendendo, como que isso estava acontecendo e eu não estava percebendo. Então, são essas duas coisas, assim, que eu vejo como um lado bom e o lado ruim, né? Como a gente vive num mundo, enfim, capitalista, isso pode ser, comercialmente, pode influenciar bastante, como influencia mesmo, né? E aí, isso é um outro assunto. E eu gostaria de, antes de concluir, falar uma frase da Angela Davis, que ela fala justamente sobre encarceramento, né? Prisões não fazem problemas sociais desaparecerem, fazem seres humanos desaparecerem. Falta de moradia, desemprego, abuso de drogas, sofrimento mental e analfabetismo são apenas alguns dos problemas que desaparecem da visão do público quando os seres humanos que lutam contra eles são relegados a jaulas. Então, isso tudo é importante para a gente refletir, né? Por que isso acontece com a gente, né? Realmente não nos querem. Quando a gente for falar de política, não queremos, como foi uma fala do Vinícius também, até comentando em cima da fala dele, é sobre isso, né? E quando a gente não tem espaço dentro da política, é isso, porque não querem realmente que a gente fique preso, cativo, né? São as novas prisões, né? A gente está se achando livre, mas nós estamos presos, né? E quando não presos de fato mesmo, enjaulados de fato. Então, ainda falando sobre essa questão, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tiveram esportistas lá da NBA, do tênis, enfim, tivemos o Lewis Hamilton e tal, que eles se recusaram enfim, a executar o seu esporte, sua prática esportiva, colocaram camiseta e tudo mais, e aqui a gente não teve isso, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que é preto, não quer ser preto, ou então teme retaliação de que, enfim, não vão boicotar de algum jeito, enfim, é esse tipo de tratamento que a gente tem aqui, né? E quando
a gente fala, teve a questão da derrubada de estátuas, né, de escravagistas, ditadores, enfim, que aqui no Brasil e nos Estados Unidos também houve uma super proteção a essas pessoas, né, enquanto na Europa, né, na Inglaterra, houve a derrubada, enfim, apoio, não realmente, vamos discutir quem foram realmente essas pessoas, e aí o que eu penso é assim, o quanto a gente não sabe da nossa história mesmo do país. Isso vai desde o nosso bairro até do país como um todo, a gente sabe de uma forma geral, mas a gente não sabe de fato, a gente só sabe de Quilombo dos Palmares. Com o decorrer dos anos, a gente vê, né, que muitas histórias que não tinham sido contadas ou que foram mal contadas ou contadas pela metade, ou quem venceu, na verdade, foram os pretos e na verdade, e aí quem leva o mérito são os brancos, enfim. Então a gente vai conhecendo as verdadeiras histórias que vão vindo aí com o maior acesso à tecnologia, enfim, outras redes, coletivos surgindo, movimentos, né, novos movimentos surgindo, que vem trazendo as informações para a gente vai entendendo em que país que a gente vive. E entendendo que não foi só lá nos Estados Unidos que tivemos Malcolm X, tivemos Martin Luther King, aqui nós também tivemos, para além de Zumbi, né, além de Dandara, tivemos vários que a gente não sabe muitas vezes nem o nome, ou alguns a gente sabe, quem está mais conectado ao movimento negro, está buscando mais informação, a gente tem vários artistas, enfim, um que eu sou apaixonada é o Tebas, quero muito ler o livro do Tebas, inclusive. Então, assim, são pessoas que que lutaram, que foram referências, que mereciam estátuas gigantes e não tem, assim, o máximo que a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, é o quê? Uma estátua de 2 metros do Zumbi, no centro de São Paulo, você quase não vê. Enquanto tem um Borba-Gato gigantesco e que está sendo mega protegido, assim, sabe? Quem foi que sabe? Então, E além de tudo, é uma estátua horrorosa. Então, o pessoal zoa isso e tal, e é isso, é engraçado e tal, mas tem um mega significado. Então, é o quanto a nossa sociedade quer preservar isso. Eles querem preservar a cultura escravocrata, de ditadura e tal. E nos Estados Unidos não é muito diferente, assim. E aí o meu questionamento é sempre esse. Mas os caras não são os bambambam, falando, né? Eles não são os caras, né, e tal. E aí, né? O que eles têm de diferente de nós, assim? Só são lutas diferentes, que se encontram, são iguais em alguns momentos, mas o que eu quero dizer é que, assim, ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Principalmente quando a gente fala nessas questões, assim, não tem, assim. Entendendo também que os Estados Unidos é um país imperialista, enfim, né? Tem todo um rolê aí. Mas, enfim, é isso, assim, gente. É muita coisa. Mas aqui no Brasil, Sueda, essa questão das estátuas, elas não são levadas adiante, porque quem vai assinar a retirada das estátuas é quem está no poder, e quem está no poder é racista. Né? Então, essa discussão não vai ser feita. Então, eu vou... E hoje é importante, olha como é importante a gente ter gente nossa lá. Temos a deputada estadual, né, Érica Malunguinho, que está lá, que está solicitando que sejam retiradas, que a gente possa rediscutir quem são essas personalidades. Tem esse questionamento no Rio de Janeiro também, tem aqui os nomes das deputadas lá também, que eu vou buscar aqui, depois posso trazer, mas é isso, assim, é sobre isso. E aí no Congresso a gente tem o Paulo Paim, que também não descansa, né, na luta antirracista, o Vicentinho. Então a gente tem que realmente... Benedita. Da distribuição proporcional de recursos do Fundo Especial de Campanha. Então, cara, a gente tem que estar lá. Olha o que a gente fez, assim, em pouco tempo, né? Em poucas pessoas. Que eu acredito que pessoas pretas, me corrijam se eu estiver enganado, pessoas pretas na política institucional, assim, né? São 12%, se eu não me engano. Imagina se a gente fosse 54%, gente. Em prefeituras, o Brasil tem 11 pessoas negras. O Brasil tem 5.570 municípios e temos 11 pessoas negras. Na Câmara Municipal de São Paulo, 14% são mulheres, nenhuma é mulher preta.
Né? O preto que nós temos na Câmara Municipal é uma vergonha. Né? Quando eu olho para alguém como ele, eu vejo a violência do racismo. Porque você imagina como é conflitante você se olhar no espelho e ver que tua pele está brilhando de preta e você ainda continuar defendendo uma coisa que não é sua, abraçando uma coisa que não é sua. Imagina que esse menino convive com aquele povo que colocou ele lá, porque ele foi colocado lá estrategicamente, e tem que conviver com piadinha racista, tem que conviver com piadinha homofóbica. Eu fico tentando fazer uma leitura para além daquela fala com pose dele. Ele é um menino destruído emocionalmente. Eu não vou aqui passar pano nenhum, não é isso. Eu não estou colocando panos quentes na situação dele, mas eu estou chamando a atenção para todos nós que lutamos contra o racismo para não produzir mais meninos como ele. Tem um método, né? Sim, a gente tem que entender que existe um método, né? Quando ele foi discriminado na Jovem Pan, eu fui na defesa dele, sabe? Um homem branco se apropriou da pauta e cometeu um ato racista contra aquele jovem ao vivo na Jovem Pan. Não é que dê para esperar alguma coisa de melhor daquele território, mas tudo bem, né? E aí é uma coisa que não pode acontecer. Então tem um método. Você estava falando e eu estava lembrando aqui, não sei se todos conhecem, mas tem, eu sempre quando eu tenho a oportunidade, eu falo que, assim, nós temos que tomar muito cuidado para não revitimizar nossos irmãos e irmãs, né? Então, assim, eles já são vítimas de um sistema que de forma sistemática metodologiza ações para criar esses tio-rucos, Pai Tomás, entre vários outros, né, que corre contra o fluxo. Então, a gente tem que começar a ler e entender melhor essas metodologias. Eu tive a oportunidade, eu e a Marta, que está nos assistindo aqui, que é a mente brilhante da bancada preta, é a mulher que estrutura, né, e abala as estruturas da bancada preta. Então, assim, nós fomos para o Rio de Janeiro escrever um projeto, visitar um parceiro, escrever projetos e etc., que foi traumático, porque nós pegamos duas intervenções do Estado, o braço armado do Estado, então foi uma parada traumática, porque uma coisa é você ver na TV, né? Ouvir falar, ouvir seus queridos e queridas, irmãos e irmãs que a gente conhece que moram lá, falar no Zap, nos áudios e tal, e etc. Outra coisa é você vivenciar, né? Ouvir, sabe, Benê? Você vê um conjunto de juventudes com um arsenal no corpo, assim, sabe, fuzil, pistola, granada e etc, todos pretos, né? E aí lá, eu vendo aquele cenário, né? A abertura do projeto, eu coloco a carta de William Leach, né? William Leach, ele foi um proprietário de seres humanos escravizados pretos, né? Um homem caribenho. E ele era muito conhecido globalmente naquela época, sem ter internet e nem nada, né? Isso é lá por volta de 1700 e qualquer coisa. Ele era muito conhecido por conta que ele não tinha revolta lá nos campos dele, na fazenda dele, os pretos e pretas eram todos mansos, né? Dominados, assim. Então, os fazendeiros da América do Norte chamaram ele para dar uma palestra e passar a metodologia. Falaram, como que você consegue? Porque aqui a gente está tendo problema. O pessoal está invadindo as casas, está matando as mulheres, está tomando as lavouras, está fazendo quilombo. E aí? E os seus é tudo quietinho, bonzinho, não tem problema nenhum, é produtivo, você está ficando rico. E aí ele foi lá, ele não conseguiu ir até lá, Carolina, mas ele escreveu uma carta. E essa carta, né, é um projeto, sabe, Vinícius? Tá aqui o advocacy, né? Que tá tão na moda agora, né? Eu sou o coach dos escravagistas, né? E o método, ele em suma, era o quê? Fala, ó, seus escravos, né? Pega os magrinhos, coloca com os magrinhos, os gordinhos com os gordinhos, que fala alto com os que fala alto, as mulheres com as mulheres,
os mais velhos com os mais velhos, e etc., e dá pequenos poderes para cada um deles e investe na subjetividade dos pequenos grupos e deixa que o restante eles fazem entre eles. Tá? Então, assim, e essa metodologia, ela vem sendo reaplicada de forma sistemática, né? Então, não dá certo, preto e preta não combina, sempre vai dar problema, eles não são unidos, isso aqui. Mas eles estão de chapéu, porque a gente, por exemplo, a gente quebrou mais uma vez esse argumento agora na pandemia, né? Porque falava do linha de frente e colocava aquelas caras brancas dos médicos. Não estou menosprezando o papel essencial e de extrema importância que foram dos médicos, enfermeiros, motoristas, faxineiras, porteiros, motoristas das ambulâncias e etc. Né? Não estou tirando o peso da importância, mas os linhas de frente mesmo que seguraram a pandemia na quebrada foi tudo as pretas e os pretos. Isso desconstrói mais uma vez essa questão da desunião, de que a gente não é solidário, que a gente quebra o pau. O Racionais escreveu uma música falando assim, dinheiro na mão de favelado é maguela. Né? Então, assim, que a gente não sabe lidar com dinheiro, entre outras coisas. Né? Então, derrubou isso. Né? Isso aí, né? Uma grande parte da luta se faz derrubando mitos. Eu lembro na época que se estabeleceram as cotas que existia uma série de mitos para que os negros não acessassem o ensino superior e diziam que o negro não ia conseguir acompanhar o ensino, que ia cair o nível da faculdade, e no final o que se mostrou foi que, na verdade, os negros cotistas tinham desempenho igual ou acima dos que não eram cotistas, não é? Bem, nós vamos ter que fazer mais um intervalinho, você fica aí, a gente volta já com mais Super Bate-Papo. Super Bate-Papo! Papo de Preto com Valéria Silvestre, da Bancada Preta. O dia 20 de novembro é uma data que celebra, nas figuras de Zumbi e de Dandara, o heroísmo do povo negro brasileiro. Vidas negras importam. Super Bate-Papo! Estilo Web Rádio, inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super Bate-Papo! Papo de Preto com o professor Benedito Carlos dos Santos. No mês de novembro, há uma pergunta infame que se repete todos os anos. Por que um mês da consciência negra? Por que um dia da consciência negra? Por que não tem um dia da consciência branca? Uma piada que eu gosto de fazer, mas na verdade isso é só uma resposta radical e ao mesmo tempo agressiva, é que não tem o mês da consciência branca porque os brancos não têm consciência. Claro que não é isso. Na verdade, existe o mês da consciência negra para lembrar a história dos negros nesse país. Temos que lembrar que os negros constituíram a riqueza desse país. Os negros constituíram uma boa parte, uma parte significativa do patrimônio cultural do país. Quando se fala de um mês da consciência negra, é na verdade para que nós lembremos sempre o que o negro representa na história desse país e o que ele poderia representar se não existisse o racismo institucional, se não existisse a violência policial, se não existisse o genocídio da população afrodescendente no Brasil. Aliás, isso é necessário para que essas questões sejam elevadas a questões políticas pertinentes. Ao longo da história do Brasil, mesmo governos progressistas ignoraram completamente o fato de que a população negra era a população que mais sofria e mais sofre a violência policial, a violência da estrutura capitalista da sociedade brasileira. Então, por que existe um mês da consciência negra? Para que as pessoas tenham consciência de que os negros na história do Brasil são a principal camada oprimida, marginalizada e assassinada. O mês da consciência negra não é reduzir a história dos negros a um mês, não é reduzir a história dos afrodescendentes a um único mês, e sim lembrar da nossa importância nesse país.
por isso o mês da consciência negra. Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Sociedade. Super bate-papo. Já estamos de volta aqui, foi rapidinho. E nesse super bate-papo especial pelo mês da consciência negra, vamos retomar a conversa com a moçada aqui da bancada preta. Toca o barco aí, Benê. Mas eu tenho alguns amigos brancos que não entendem, por exemplo, a figura do Holiday, o branco progressista que não consegue entender. Primeiro, eu sempre falo para eles o seguinte: você não pode pensar que todos os negros pensam igual, né? Para começo de conversa. Não é uma homogeneidade, não é uma família, né? E caras como o Holiday, eu não tenho muita pena desse cara, não. Desculpa, mas eu não tenho. Porque o Holiday, claramente, ele é aquele cara que quer se dar bem. O arrivista, entendeu? O sujeito que eu tenho certeza que ele sabe que está fazendo um serviço sujo. Ele sabe que está fazendo. Né? Repara, se qualquer um de vocês aqui for na mídia amanhã e começar a falar contra a cota, começar a fazer esse discurso, os caras vão dar um espaço gigantesco para vocês. Entendeu? Isso já acontece nos Estados Unidos há bastante tempo. Porque Benê, desculpa. Ó, eu não pensava igual a você. Eu comecei a pensar igual a você quando ele pegou o videoclipe do Maluco no Pedaço e remixou e colocou ele lá. Ali, ele ganhou um inimigo. É isso. Então, e assim, é um fenômeno que já existe nos Estados Unidos há bastante tempo, que é a questão dos negros conservadores. Né? Tem um intelectual americano, Cornel West, que ele tem um livro que chama Questão de Raça, que ele discute exatamente a questão das lideranças negras conservadoras nos Estados Unidos. Lideranças, inclusive, que estão onde estão, graças ao sistema de cotas, graças à luta do negro, e ele está lá hoje jogando contra os seus irmãos. O Holiday é esse cara, entendeu? E eu digo que nós vamos, daqui para frente, com mais negros na universidade, isso aí nós vamos ter que enfrentar muitos Holidays, entendeu? Então, daí a união dos negros tem realmente uma postura progressista, né? E aí eu lembro sempre daquilo que dizia o Malcolm X: não existe capitalismo sem racismo, entendeu? E o capitalismo é muito habilidoso em optar figuras como o Holiday, entendeu? Esse é o cara, vamos dizer assim, mais reconhecível desse tipo de arrivismo, individualismo negro. Não é à toa que ele está fazendo uma campanha milionária. Os caras precisam colocar esse cara na Câmara. Da mesma forma que nós precisamos colocar negros e negras comprometidos com mudança, a direita precisa colocar um negro comprometido com atraso. Né? É isso que é a figura do Holiday. Tá? Se tiver revolução, ele encaminha a minha lista para o paredão. Mas Benê, só para em cima da tua fala, eu acho que em relação a isso, a Holiday, eu acho que são pautas que, assim, eles querem colocar o capitalismo e todo o sistema quer colocar para nós, do movimento negro, como sendo importante. Ó, vocês têm que tratar disso aqui, vocês não conseguem nem tratar isso aqui, vocês querem tratar de outras coisas, e faz muitas vezes com que a gente perca tempo. O Holiday, ele fez as escolhas dele e tudo bem, ele não fala pelo movimento negro. Putz, nós temos, seria, quando o sistema coloca a Holiday como fala relevante, você está desqualificando Abdias, você está desqualificando toda uma geração de pessoas e heróis negros para falar que esse cara que começou agora, que está aí comprado, é o que vale a pena ser ouvido. Então, eu acho que Holiday é um tipo de pessoa que a gente tem que parar um pouco, não ficar sem falar, mas parar de ouvir um pouco, parar de levar em consideração, porque a gente tem pessoas muito mais potentes, tem Bob, tem Sueli, tem Valéria, tem Natália, tem Benê, tem Douglas, tem Alberto, que a gente tem que levar mais em consideração no que diz e no que está pautando, porque ali sim é um trabalho sério. Nós estamos aqui falando, nós não estamos falando só de questão de, o negro deve ou não deve entrar na faculdade por cota, nós estamos falando aqui de salvar vidas. Nós estamos falando aqui que na pandemia, quando ninguém está olhando para nós estamos juntos. Entendeu? Eu acho que acho que a gente tem que começar a levar isso muito mais em conta e falar assim, vocês estão falando de Holiday, a gente está em outra. A gente está aqui, batalhando aqui por outras coisas, a gente quer mais, muito mais. Fala, Val. Então, a bancada preta, ela estabelece um marco racial na democracia.
ela passa a colocar de forma potencializada a figura da mulher e do homem preto em várias esferas sociais, e, obviamente, numa esfera política. Então, é um grupo que é formado por ativistas de várias regiões do Brasil, que é formado por pessoas de várias especificidades, né, em termos acadêmicas, é formada pela vida em várias especificidades, por onde passou, por onde viveu, nos territórios, são articuladores de territórios, e a metodologia que a bancada vem utilizando, nesse momento de pandemia, é usar e explorar o máximo das redes sociais, né? Então, a gente tem na equipe pessoas que são do audiovisual, que montam, que produzem, né? A gente grava, a gente faz entrevistas, e eles fazem as edições, eles fazem as montagens, eles fazem as artes, né? Tem uma outra parte da turma que fica o tempo todo trabalhando com as redes sociais para multiplicar isso, para divulgar, para compartilhar, para colocar, para girar essas informações o tempo todo desses 13 candidatos. É um trabalho que nós fazemos hoje totalmente voluntário, né? Mas a intenção é que a Bancada Preta seja uma espécie de uma incubadora, seja um projeto autossustentável e que possa, inclusive, quem está vinculado à Bancada Preta, ter isso como trabalho mesmo. Parar de trabalhar para o capital, parar de trabalhar, vou dizer com a palavra pesada, mas parar de trabalhar para o inimigo e passar a trabalhar para a sua causa, né, que é a causa da sua pele, é a causa da sua história. E colocar esses profissionais dentro de um mote de trabalho, de um desenho de trabalho que potencialize cada vez mais esses talentos de pessoas negras. Então, inclusive, tem pessoas que nos perguntam como que eu posso ajudar a bancada, né? E é muito simples, você pode acessar as redes sociais da Bancada Preta e lá você vai encontrar os meios de colaboração. Você pode colaborar mesmo sendo voluntário, como você pode colaborar financeiramente. A gente tem, no mundo inteiro, grupos étnicos que se ajudam, que se colaboram, e que se fortalecem no mundo inteiro e o dinheiro gira entre eles. Então, é uma oportunidade, inclusive, de cada um de nós fazer com que gire a nossa energia, o nosso financeiro, dentro de um processo que vai empoderar a gente da gente, com o discurso da gente, vivência da gente, e implementação de políticas públicas, que estamos falando de políticas, implementação de políticas públicas para a gente, para a nossa causa. Então, você lá vai ter a conta para poder colaborar, você vai ter os aplicativos para poder abaixar e colaborar, você tem lá o QR Code que te encaminha para como doar. Então, as pessoas todas podem participar da Bancada Preta, podem colaborar com a Bancada Preta e fortalecer, que a gente possa financiar mais engajamento nas redes sociais, que a gente possa alcançar mais pessoas, mais lives, mais encontros, né? E quando virtuais, e quando a gente voltar da pandemia, ter aí um recurso, ter um fundo para colocar um curso aberto para a população, para colocar treinamentos para a população, para colocar as pessoas em contato com outras tecnologias, para que elas também possam se potencializar e possam também somar e começar a colocar os seus projetos de pé, né? Então, a Bancada Preta, ela trata a questão da pessoa negra como um agente de mudança social. É esse respeito que está na raiz da Bancada Preta, que é o grande tesouro, né? É contar para o povo, para quem não percebeu ainda, que nós somos agentes de mudança social, somos maioria da população do Brasil. Se nós canalizarmos nossa energia, nossas aprendizagens, nossa expertise, se nós canalizarmos a nossa união em prol do favorecimento da imagem do povo preto, da construção dos valores do povo preto, né, da valorização da história do povo preto, nós vamos conseguir mudar, assim, em poucos anos, o que nós não conseguimos até então, porque a pandemia nos obrigou a parar e pensar em novas estratégias. A pandemia, ela é terrível, ela é devastadora, mas ela nos uniu, por exemplo, estar aqui hoje. Há quanto tempo a gente ia conseguir para unir essas pessoas todas para ter uma conversa como essa, porque ia ficar pensando, não, mas tem que fazer um vídeo, tem que editar assim, tem que colocar no modelo tal, tem que ter luz, tem que ter som, tem que ter, e a gente nesse tem que ter, o tempo foi passando, né? E agora a gente tem que estar fazendo, e nós estamos fazendo. E a Bancada Preta é um símbolo incrível disso e ainda faz com muita qualidade. Visitem o site, visitem as redes sociais, que vocês vão ficar encantados com o material que está lá. Ô, Bob, uma questão mais política. O que representa a direita e a esquerda para o negro? Dá para falar, Bob? Dá para falar sim, dá para falar isso facinho, de forma didática e metodologizada, né? E eu vou usar como exemplo o meu filho de 9 anos, Carlos Eduardo, né? E o outro exemplo para confrontar, Sueli Carneiro,
né? E vou amarrar dentro da bancada preta. E a gente vai ver aqui como que a bancada preta é revolucionária. O meu filho falou, pai, o que você falaram para mim que o que você fala, porque assim, ele estava estudando aqui em casa e tal, fazendo tudo de forma virtual, né? O tempo que ele ficou comigo aqui, nesse período que ele mora com a mãe. Aí a gente interagindo e tal, e eu conversando com os professores e tal, aí ele tá no momento ele falou, pai, o pessoal tá falando que você é de esquerda. O que é isso, direita e esquerda? Aí eu falei assim, filho, sim, a fita é a seguinte, é simples. Todas as pessoas que querem o bem, que são solidárias, que garantem direito das mulheres, dos idosos, dos povos originários, dos pretos, que dá trabalho, que divide, que faz de forma coletiva, que não valoriza mais o chefe do que o empregado. Todas essas pessoas, elas podem ser consideradas de esquerda. Agora, as pessoas que são muito, 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 muito ricas e que têm muitos empregados e que exploram a mão de obra desses empregados e que não deixa eles viverem legal, que quando descobre que a filha deles está cursando o curso junto com a filha da empregada, fica brava, demite a empregada, ou descobre que a empregada comprou um carro que a filha tem um igual, também demite. Essas pessoas, geralmente, são de direita, né? Porém, nossa griot disse que entre esquerda e direita continua sendo preto, né? Essa frase gerou várias controvérsias, vários problemas e etc. De 2011 para cá, a gente vem passando por um processo de criminalização da política muito bem estruturado, né? E aí, 2013, teve lá as manifestações de junho e tal, ninguém é de ninguém, deixa lá, porque a pauta é 20 centavos, então tá tranquilo, né? Não tem liderança, né? Como que um movimento que para o Brasil inteiro, Benê, não tem liderança? É a pegadinha do malandro, né? Mas tudo bem. Não tem liderança e tal. Isso, aí em 2014, xingam a mulher lá né, no estádio, daquilo, fazem adesivos com ela com a perna aberta em 2018 no tanque de combustível e tal. Eu não estou falando da direita, não, tá? Pode parecer que seja direita, mas eu não estou falando, não. Né? Só para a gente ter aqui o Rafael Norberto. Aí, antes disso, em 2016, a gente tem um golpe, né? Porque não tem crime de responsabilidade. A Natália é da área do direito, deve ter estudado isso bastante. Se não tem crime de responsabilidade, não tem como, né, impeachment. E se impeachment, tem que tirar os direitos de reeleição, né, os direitos eleitorais. E aí, Valéria, aconteceu tudo ao contrário. Impeachmentaram sem o crime de responsabilidade e deixaram com os direitos para poder se candidatar, para ficar no meio a meio. Eu não estou falando da direita, né? Estou falando de uma conjuntura específica, né? Então, a bancada preta, ela surge para evidenciar, Benê, que a maioria da população nacional brasileira, ela tem que ter representatividade e representação da maioria, entendeu? Não adianta você colocar no parlamento judeu, o presidente do parlamento judeu é Hitler, ele não dá liga. Por mais que ele queira, e aí é isso que eu falo para a branquitude, por mais que você seja parceiro, que você queira contribuir e etc., que é muito importante, essa luta é sua, eu sou partidário e assim, em todas as batalhas, o primeiro, segundo, terceiro pelotão tem que ser tudo de gente branca. Né? Igual fizeram com nós na Guerra do Paraguai, fizeram com nós lá na a Guerra Civil nos Estados Unidos, entre outras. Né? Então, assim, inverter essa lógica, porque daí a gente coloca mesmo o pilotão, fala, aqueles ali são heróis e heroínas antirracistas mesmo, abriram mão do privilégio e estão fechados com nós. Se tiver nesse pé aí, tá tranquilo. Mas não dá, porque não abrem mão dos seus privilégios. E a bancada preta, o Alberto, ela vem com essa metodologia de inclusão, porque quilombo era isso. Quem fala aí, inclusive o menino lá,
que fala que o quilombo tinha escravos, que oprimia, que torturava, e aquilo e tal, e que fez todo um movimento, né, para tirar a estátua de Zumbi lá na São João, né, no Lago do Café. Ele quis tirar de lá. Até hoje está rolando lá o projeto para tirar a estátua de lá, porque aquela estátua não pode ficar lá e poucas. É o que ele está falando. Então, assim, para concluir, Rafael, quando se você, né, for um pouco progressista e tal, uma pessoa que preserva a vida, porque a gente fala aqui de excedente no lugar de lucro, né? A gente fala de cooperativismo, economia solidária e associativismo em vez de emprego, né? A gente fala de distribuição de renda em vez de acúmulo de renda. A gente fala de potencializar potências periféricas em vez de assistencializar, né, reproduzir aí o quanto vale por quilo nas nossas quebradas. Para quem não assistiu, vou fazer uma indicação aqui, eu fecho aqui. Assista o filme Quanto Vale por Quilo, uma obra nacional brasileira, com vários atores e atoras brancas maravilhosas. Assim, os brancos são os melhores, né, para estimular as pessoas a assistirem. Então, assim, o papel dos brancos ele é central na obra que foi indicada aí para vários prêmios a nível mundial. Assim, é uma obra maravilhosa, indico que vocês assistam. Então, é isso aí. Infelizmente, nosso tempo se esgotou aqui, quase 2 horas, trocando um papo de preto com a bancada preta. Quem gostou, bate palma, é isso aí. Eu vou pedir, então, as considerações finais aí de cada um, começando pela Valéria, depois vai o Vinícius Sueda, e eu vou terminar com o Bob. Valéria. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela acolhida, muito obrigada pela gentileza de todos e todas aqui, o chat, o pessoal dos 2 Facebooks, do YouTube, tô amando, parabéns pela rádio, parabéns, estão sapeando aqui, vi que tem muito vídeo bom no Face de vocês, agora no canal do YouTube, né? Então tem muita coisa para a gente assistir, tem até a roda de samba, para quem está com saudade de um samba como eu. Então, muito obrigada, Deus abençoe ricamente a vida de cada um e cada uma de vocês, e também fiquem atentos e atentas às redes sociais, mais rodas de conversas virtuais, mais espaços de fala, divulgação de livros, tem literatura saindo, esse é um ano de aniversário do Cadernos Negros, então tem livro muito bom saindo, né? Tem mais aí muita coisa boa para a gente ver, Alma Triste não produz. Então coloque também uma força aí, uma frase de motivação, uma frase que empurra a negrada para frente, e vamos lá, juntos e juntas, e não deixar morrer a nossa história, porque a nossa história é muito, muito valiosa. Obrigada, boa noite. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer o convite, é sempre bom poder trocar com potências pretas e periféricas, vocês são meus professores, a rádio, então, comunitária, vixe, desde sempre aí, ouvindo as antigas aí com meus primos, um abraço aí pro Tico aí, DJ Tico, que é bem aí da rádio também, tá sempre junto. E um abraço para toda a população aí preta e periférica de São Paulo também, que no dia 15 nós tenhamos aí consciência de qual cidade que a gente quer para nós, seja Francisco Morato, seja Campinas, seja São Paulo, qual cidade que a gente quer para o futuro dos nossos e quais problemas a gente quer tratar. A gente já colocou muita gente parecida e vem colocando sempre as pessoas lá que não nos representam, então, Quebrada, pensa bem, quando for apertar o número, se você não está assinando ali algum trato que você vai ser cobrado depois, né? Basicamente essa é a ideia, você será cobrado depois por isso. E sigam as pessoas pretas, reflitam na sociedade que a gente quer, observem as reproduções que a gente faz durante os nossos dias, e também é um exercício para a gente começar a mudar alguns hábitos aí, começar a extirpar esse racismo de dentro das nossas vidas, tá? Então, de novo, agradecer a rádio, um abraço. Bom, quero agradecer o convite da rádio, agradeço mesmo, muito importante o espaço.
Bom, o papo foi muito bom, foi muito rico, eu estou bastante feliz e espero que quem está acompanhando a gente até agora, que tenha curtido, que tenha gostado, estou vendo alguns comentários, o pessoal está curtindo bastante, então, e dizer isso também é dizer os objetivos da bancada preta que eu gostaria de ressaltar aqui, né? Que dos objetivos da bancada preta, quem está com a bancada preta, as pessoas que estão com a bancada preta, elas estão alinhadas com a priorização da justiça social, da melhor distribuição de renda para a população, renda básica universal, trabalho digno, saúde gratuita e de qualidade e enfrentamento do encarceramento em massa. Então, olhem nas nossas redes, contribuam com a bancada preta, contribuam, nós precisamos muito da contribuição de vocês para dar continuidade nesse trabalho. 2022 já está aí, gente, então a gente precisa muito do apoio de vocês e agradeço. Só agradecer Alberto, Douglas, Benê, Valéria, Sueda, Vinícius, Natália, agradecer aí os ouvintes, reforçar a fala da Valéria e da Sueda, né? A Bancada Preta, ela é um empreendimento econômico solidário que visa a sua autossustentabilidade de forma coletiva e coletivizada, né? A gente não tem patrão e não vai deixar de ter aqui, então a gente precisa muito da contribuição de todos para a gente manter essa tecnologia pulsante, né? Então, só agradecer. E contamos aí com todas e todas com consciência. Gratidão. É isso aí, então. Aqui foi o nosso super bate-papo especial pelo mês da Consciência Negra. Conversamos com o pessoal da Bancada Preta, a quem agradecemos muito, muito, muito. E eu espero que você tenha gostado, espero que tenha aproveitado e espero que você volte sempre, porque você sabe que nós sempre vamos estar aqui para cumprir a nossa missão, que é mudar o mundo. Valeu! Super bate-papo! Papo de Preto com Bob, controversista da Bancada Preta. Desabafo, pacto de vida pela vida. Pedimos mudança, paz, mas não trégua. É preciso acabar com essa guerra, que ainda tem vez nessa terra, e que faz habitar no coração dos homens e das mulheres, que ainda morrem de frio, de sede e de fome. Quero tranquilidade e dignidade, não de trevas e ódio que nos consome. Ter a igualdade, verdade e o amor a companhia. Porém é preciso, em verdade, ser forte, sem jamais perder o norte. Temos que acabar de vez com essa agonia. Perdoemos sem ironia. Digamos não à morte, mas se preciso for, estarei no fronte, para lutar e livrar do opressor e da polícia de dia e de noite, os irmãos do açoite, de canetadas homicidas que matam aos milhares aos montes. De atos tramados, pensados e articulados pela elite burguesa em busca do acúmulo de riqueza. Não aguento mais, quero igualdade, quero paz. E se no caminho para tal está a guerra, pode vir, estou preparado para ela. Super bate-papo! Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado.